Muita paz a todos. Nós vamos começar nossa reunião com uma prece e hoje nós vamos estudar o capítulo 5, itens 4 e 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai falar sobre a gente, sobre as causas atuais das aflições. Então, nesse momento, vamos procurar nos desligar dos nossos problemas do dia a dia, para que com o coração sereno, tranquilo, unidos em vibrações com nossos amigos espirituais, possamos buscar nosso Mestre Jesus, rogando a Jesus que nos dê ouvidos de ouvir, que ilumine nossas palavras, para que os ensinamentos aqui recebidos possam nortear nossas atitudes. Abençoa nossos esforços, Senhor, para atingirmos o seu reino, e tem paciência com nossos tropeços e enganos. Fortalece o nosso desejo de servir e ser conosco, e é com sua permissão de Maria e dos amigos espirituais que te rogamos para iniciar a nossa reunião. Graças a Deus. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Causas atuais das aflições. As vicissitudes da vida são de dois tipos, ou, se quiser, tem duas fontes. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora dessa vida. Remontando a fonte dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitas são consequência natural do caráter e da conduta do que passam por eles. Quantos homens caem por seu próprio erro? Quantas vítimas são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho, de sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, pela má conduta ou por não terem imposto os limites a seus desejos? Quantas uniões infelizes, porque são fruto de interesse calculado ou de vaidade, e nas quais o coração não se presta a nada? Quantas dissensões, quer elas funestas, podiam ter sido evitadas com mais moderação e menos suscetibilidade? Quantas doenças e enfermidades são consequência da intemperança dos excessos de todos os gêneros? Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não combateram suas más tendências no princípio? Por fraqueza ou indiferença, deixaram neles os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que ressecam o coração. Depois, colhendo mais tarde o que semearam, espantam-se e afligem-se com sua falta de respeito e ingratidão. Que todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e as decepções da vida interroguem friamente suas consciências, que remontem passo a passo a fonte dos seus males que os afligem, e na maioria das vezes verão que não se pode dizer: se eu tivesse feito ou não tivesse feito tal coisa, não estaria nessa situação. A quem, então, atribuir todas as aflições, senão a si mesmo? Assim, o homem, em um grande número de casos, é o artífice de seus próprios infortúnios. Mas, em lugar de reconhecê-lo, acha mais simples e menos humilhante para sua vaidade acusar a sorte ou a providência, a chance desfavorável à sua má estrela, enquanto sua má estrela está em sua incúria. Os males dessa natureza formam seguramente um notável contingente de vicissitudes da vida. O homem só as evitará quando trabalhar no seu aprimoramento moral, tanto quanto no seu aprimoramento intelectual. Há pouco tempo atrás, nós falamos aqui sobre a justiça da reencarnação, onde a gente entendeu que o Espiritismo, por ser uma religião sapiencial, que engloba filosofia e ciência, que a gente pratica o raciocínio filosófico de perguntar o porquê de tornar as nossas crenças, os nossos pensamentos, em algo coerente. E dentro desse pensamento, a gente vislumbrou que uma premissa comum em todas as religiões é que Deus é justo e que Deus é bom. Se Deus é justo e bom, a gente pensa, por que no mundo existe tanta injustiça?
Por que existe tanta maldade? Por que um nasce doente, sofrendo, o outro nasce em uma opulência? Por que uns nascem em zona de guerra, outros em locais de paz? E a gente chega à conclusão lógica que se Deus é justo, Ele não pode cometer injustiças. Se Ele é bom, Ele não pode praticar maldade. Então a única maneira de explicar essas diferenças seria a pré-existência da alma. A alma já existia e carrega consigo os males que causou numa vida passada. E disse Jesus também. Não parece estranho que Jesus tenha proclamado felizes os tristes? Porque bem-aventurados os aflitos, é isso que ele está dizendo. Felizes são os tristes, porque serão consolados. E ele disse a seus discípulos: eu deixo-vos a minha paz, dou-vos a minha paz, para que minha alegria esteja em vós, e seja perfeita a vossa alegria, e ninguém mais tire de vós vossa alegria. E aí parece estranho, né? Porque Jesus nos promete, diz que deixou a nossa paz, e que a alegria dele vai ser a nossa alegria, e ninguém mais vai poder tirar essa alegria. E às vezes a gente pega essas palavras ao pé da letra e diz que o Evangelho é contraditório, mas não é. E é isso que a gente vai tentar entender aqui, sobre as causas da aflição. Por que quem passa por aflições é feliz na visão de Jesus? Então, a gente tem a questão do planejamento reencarnatório e de expiação e prova. Eu peguei aí a pergunta e resposta do Livro dos Espíritos, mas eu não vou ler isso tudo não. É só para lembrar que nós vivemos num mundo de expiação e prova, onde a gente traz do passado as mazelas que vão nos afligir na vida. E dentro dessas encarnações, a gente tem a encarnação por expiação. Expiação é um resgate por meio da dor, de algo que a gente não pode evitar, que foi proclamado em vidas anteriores, foram danos que a gente causou na vida anterior e que a gente tem que expiar. Então nós vemos expiação como uma causa que não pode ser aliviada pela nossa atitude. Um exemplo, a gente de alguma forma danificou de tal forma o nosso perispírito, talvez por suicídio, talvez por abusos de toda sorte, e a gente tem que reencarnar num corpo deficiente para restaurar o nosso perispírito. Nesse caso, o corpo funciona como um mata-borrão da alma, para que a alma volte a ter. Isso é uma expiação. A pessoa danificou seu perispírito e vai ter que reencarnar expiando os erros que cometeu. E tem as provas. As provas são como no nosso mundo. A gente está na escola, a gente faz prova. No mundo espiritual também a gente faz prova quando a gente reencarna, né? Essas provas elas servem para que a gente aprenda a ser mais humilde, aprenda a ser menos orgulhoso, aprenda a ser menos vaidoso. A prova, diferente da expiação, na maioria das vezes é a gente que escolhe. A gente que escolhe essas provas. E a gente escolhe porque sabe que é bom para a gente, que é bom para o nosso crescimento. E as provas a gente pode ser aliviado delas. Por quê? Porque a gente pode aprender pelo nosso esforço próprio sem precisar passar por tribulações. Diferente da expiação, a prova pode ser aliviada. Tem uma história que eu já contei para vocês, mas eu sou repetitivo, eu vou falar de novo. O Chico, quando faleceu o irmão dele, ele perguntou para Emmanuel por que o irmão dele faleceu dessa forma, e o Emmanuel falou que o irmão dele tinha uma prova nessa vida, que ele ia ter um derrame e ia ficar em estado vegetativo por alguns anos. Foi uma prova escolhida pelo irmão dele para alguma necessidade de resgate. E como ele ajudou o Chico no trabalho de doutrinação por muito tempo, os benfeitores acharam que ele não precisava mais dessa prova, porque ele aprendeu por amor o que ele deveria aprender pela dor. Então, esse derrame que ele teve, ao invés de deixá-lo em estado vegetativo, fez com que ele desencarnasse, né? Então, a prova ela pode ser aliviada, a expiação não, tá? E existe a missão. A missão é quando o Espírito vem com um propósito maior. Não significa que esses três tipos de reencarnação sejam únicos. O indivíduo veio aqui só como prova. Não, às vezes veio como prova e missão.
O Chico, por exemplo, ele tinha um problema no olho, que era expiação. Quem leu o livro há 2000 anos sabe por quê. E ele veio como missão trazer todos os livros que ele trouxe. Então ele tinha os dois, expiação, ele tinha a missão e também teve suas provas. Ele teve todos os 3 tipos na encarnação dele. Tá? Bom, então nós temos aí prova, geralmente são escolhidas, expiações são impostas. A gente escolhe as provas de acordo com a natureza de nossas faltas e de nossas necessidades. Quando eu falei da outra vez que o espírita não precisa ter preconceito, porque pode reencarnar em raça, cor, gênero, o que for necessário para o seu desenvolvimento. Prova é assim também. A gente não se importa com o que vai passar desde que atinge o seu objetivo. Nem todo mundo traz suas provas na encarnação, consegue passar por elas. Por isso, quando a gente faz essa escolha, às vezes os benfeitores falam assim, vai mais devagar. E as pessoas falam assim, mas eu ia escolher nascer pobre, eu ia escolher. Quando a gente está no mundo espiritual, a gente lembra do que Jesus falou. Que eu vos preparei a minha alegria para que vocês tenham a mesma alegria que eu e essa alegria não lhes seja tirada. Então, quando está no plano espiritual, a gente quer partilhar essa alegria que Jesus prometeu. Essa paz que Jesus prometeu. Então, quando a gente está lá, a gente pede para reencarnar. E fala, eu fui orgulhoso, eu quero nascer numa condição muito humilde. Eu abusei da beleza, eu quero nascer com um corpo não tão atrativo. E isso daí a gente pede um monte de coisa. E geralmente os benfeitores falam assim, olha, não vai pedir tanto que você não vai conseguir passar. E a gente vai diminuindo até o ponto que nós conseguimos carregar tudo, né? E então é sempre no nosso processo evolutivo a gente vai passar por provas e expiações escolhidas ou impostas de acordo com a lei de causa e efeito. No entanto, quando um espírito ainda muito inferior ou muito rebelde, essas provas são impostas, porque ele não tem condição de escolher. É preciso ter uma certa maturidade espiritual para escolher essas provas. Bom, que todos que têm coração feridos pelas vicissitudes e decepções da vida interroguem firmemente a consciência, que remontem passo a passo os males que os afligem, isso está no Livro dos Espíritos, e pensem, se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, não estaria nessa situação. Veja, a gente tem uma série de coisas que são provas que a gente adquire na própria vida. Então nós temos preguiça, excessos, vícios, inveja. Imagine uma pessoa que fumou a vida inteira, ela tem câncer de pulmão. Dá para dizer que é castigo de Deus? Ou é causa e efeito? Ou é uma prova que ela passa, que pode até ser uma expiação e ir para outro mundo, se ela danificar o perispírito de tal forma que ele precisa se separar em próxima vida. Então, nós somos responsáveis pelos nossos atos e pela consequência deles. Deus nos deu liberdade junto com responsabilidade. Tudo aquilo que a gente faz, a gente responde. Seja bom ou seja mal. Preguiça. A gente não veio no mundo para descansar. A gente veio para evoluir. Todo o trabalho que a gente faz por bem maior é útil. Não é só você trabalhar numa empresa, mas você trabalhar na sua casa, você ser gentil com a sua família. Em tudo existem oportunidades de trabalhar no bem. Em qualquer lugar que a gente está. Excesso. O Buda, ele dá uma lição espiritual muito interessante, que ele fala que viver é como afinar um instrumento. Se você estica muito a corda, ela quebra. Se você afrouxa, não toca. Esse ensinamento nos leva ao equilíbrio. Então, quando a gente faz compras, por exemplo, vamos procurar comprar o que a gente precisa. Todo excesso não traz boas energias para a gente. Quando a gente for comer, vamos comer o que a gente precisa. Né? Eu, por exemplo, estava falando para a Helena que eu como um pouquinho e não engordo, porque eu abusei da comida na encarnação passada. Aí já pede para ser assim, para aprender a respeitar o que o mundo nos oferece. Todo excesso, a gente tem que pensar que quando você tem muita coisa, está faltando para outra pessoa. Uma maneira bem fácil de ver isso é olhar para a sua própria casa.
Se a gente olhar para tudo que a gente tem, a gente vai descobrir o tanto de coisas que a gente não precisa. A gente não precisa e às vezes o nosso vizinho precisa. Outro dia eu vi na casa de uma pessoa um berço que era da filha dela, que já tem 30 anos. Tem um monte de mãe precisando de berço, né? Essas coisas são ruins para a gente. A gente tem que deixar as coisas da matéria fluir, que nem a vida flui. A inveja é o pior sinal que nos afasta da caridade. A inveja não é você querer o que o outro tem. A inveja é você se entristecer com a felicidade do outro. A inveja é quando o seu colega de trabalho do seu lado é promovido e você não. E você se entristece com a felicidade dele. A inveja é o sentimento que nos afasta da caridade, consequentemente nos afasta de Deus, consequentemente nos afasta dessa alegria, dessa felicidade que Jesus nos prometeu. Objetivo das provas. As provas têm por fim exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e quanto a resignação. Então as provas, elas são úteis para estimular o nosso crescimento espiritual, tanto nas virtudes como na nossa capacidade de resignação, de fé, de compreensão. Mas elas só são capazes de fazer isso se a gente aprender com elas. Muitas vezes, no momento que a gente passa pela prova, que a gente mesmo escolheu, a gente se revolta. A gente diz que Deus não é justo. Como é que Deus permite que isso aconteça comigo? A gente esquece também de causa e efeito, né? Aí a gente fica reclamando que tudo é muito difícil, que tudo é muito complicado. Outra coisa que nos afasta de Deus é reclamar mais do que a gente agradece. Quando eu estava fazendo o curso de aprendiz do Evangelho, a gente fez um exercício espiritual que a gente tinha que ficar uma semana inteira sem reclamar. Nossa, como é difícil. A maioria não passou nem no primeiro dia. Essa alegria que Jesus nos promete, ela está distante de qualquer queixa, de qualquer reclamação. E está muito mais vinculada à gratidão. A gente tem tanto para agradecer, mas se ocupa mais em reclamar do que agradecer. O fato da gente estar aqui já é um fato para a gente ter um coração cheio de gratidão, porque é um momento que a gente está dedicado exclusivamente à paz, exclusivamente ao pensamento mais elevado. E Deus nos fornece esses momentos para recarregar nossas baterias, para nos fortalecer para as provas do dia a dia. O objetivo das provas. Quanto mais triste é internamente o homem pela ausência de harmonia espiritual, mais ele necessita de alegrias externas, geralmente ruidosa e violenta. Ou seja, quanto mais o nosso vazio espiritual, por a gente estar distante de Deus, por isso tudo que eu tenho falado para a gente, mais a gente precisa de estímulos externos. Aí, para distrair esse vazio, vai às compras, ou vai nas festas, ou usa droga, entorpecente, bebe, porque tentando preencher esse vazio, tentando preencher essa dor que carrega dentro. Só que essa dor, ela provém de um vazio espiritual. E o que é espiritual não se preenche com coisas, se preenche com plenitude. Então, as pessoas que trazem dentro de si esse vazio, que são a maioria de nós, em algum momento, ela não tolera a solidão. Porque a solidão traz uma visão mais nítida dessa desarmonia. Então é aquela pessoa que chega em casa, ela tem que ligar a TV, ela tem que ligar o rádio, ela tem que fazer barulho, para não ficar sozinha consigo mesma. Se essa pessoa não se tolera, como é que ela vai tolerar o próximo? Como é que ela vai preencher esse vazio com coisas externas? Esse vazio só pode ser preenchido com a espiritualização, com a plenitude. Então, elas ficam camuflando essa sua solidão. E quem teme concentração necessita de toda espécie de distração. Então, todo sofrimento é pelo menos tolerável. Tudo pode tolerar quem tolera a si mesmo. Quem não tolera a si mesmo não consegue suportar nada. Então, a primeira coisa que a gente tem que olhar
na reforma íntima que o Espiritismo nos convida, é o autoconhecimento. A gente precisa saber quem a gente é, para que a gente possa compreender o que nos afasta da felicidade e entender a necessidade de trocar o que nos torna tristes e vazios por coisas que nos tornam alegres e plenos. Essa troca não vai evitar da gente as provas do mundo, mas vai fazer que a gente passe por essas provas com firmeza espiritual, com segurança espiritual. Bem e mal sofrer. Como eu disse, todo mundo sofre. A gente vive num mundo de expiação e prova. Mas nem todo mundo sofre do mesmo jeito. As provas bem suportadas fazem com que a gente construa o reino de Deus no nosso coração. Suportar as provas com fé e coragem, a gente tem como resignação. A resignação e a coragem, a gente constrói o reino de Deus que nos traz essa paz, que nos traz esse equilíbrio. Ser forte é dominar os ímpetos da impaciência, da cólera e do desespero. Ou seja, a gente passa justamente pelas provas para libertar o nosso coração das nossas vaidades, dos nossos orgulhos, do nosso egoísmo, da nossa cólera. A gente vive num mundo violento porque nós somos violentos. A gente vive num mundo injusto porque nós somos injustos. E a gente não consegue mudar o mundo, mas a gente consegue mudar nós mesmos. E segundo nos ensinam os Espíritos, quando a gente muda por dentro, a gente muda nosso padrão vibratório. E isso é capaz de mudar o mundo. Se todos trabalhassem no autoconhecimento e na reforma íntima, em muito pouco tempo a gente vai estar no mundo de regeneração e prova. No mundo de regeneração. Que a gente está no mundo de expiação e prova. Se a gente realmente mudar, a gente vai chegar mais próximo ao mundo de regeneração, onde o bem prevalece sobre o mal. No mundo de expiação e prova, ainda prevalece o mal. Ainda prevalece o egoísmo, ainda prevalece o orgulho. Basta dizer que o mundo produz alimento para todo mundo, mas muita gente passa fome. Né? A gente imagina que enquanto pessoas passam todo tipo de necessidade, se explodem milhões em bombas, destruindo famílias, destruindo cidades. Nós ainda somos muito imprecisos. Até em nossas leis. Jesus falou uma vez sobre o divórcio e ele falaram para Jesus, isso está na lei. E Jesus falou, a lei só existe por causa da dureza de vossos corações. Se a gente fosse bom, não precisava ter lei falando para a gente praticar o bem. Não é? Se existem leis proibindo você prejudicar seu próximo, é porque a gente ainda não respeita o nosso próximo. É porque a gente não é capaz de entender que tudo é criação divina e que se a gente ama Deus, a gente ama o nosso próximo, porque Deus ama o nosso próximo. Bom, aí nós vamos para a vontade de Deus. É a vontade de Deus que todos nós passamos a evoluir, sempre evoluindo, sempre crescendo. A evolução é tão infinita quanto Deus. Então a gente está sempre progredindo e aprendendo. Mais rápido a gente progride, mais rápido a gente aprende quando a gente se submete à lei de Deus. E a lei de Deus é lei de paz e justiça. É a ela que Jesus falou, meu fardo é leve, meu jugo é suave. Porque o que Jesus pede para a gente é só que a gente tenha caridade no próximo. Que a gente ame o nosso semelhante, que a gente tenha tolerância. Então, quando a gente desencarna, toda a ilusão do mundo material se desfaz e a gente se encontra conosco mesmo. E no plano espiritual, sem a limitação do corpo físico provocada na alma, todos os nossos sentimentos se afloram. E aí a gente encontra na espiritualidade o reflexo do que nós somos. Uma pessoa que tem toda essa obscuridade no seu coração vai se encontrar num lugar igualmente obscuro. Castigo de Deus? Não, sintonia. Em nenhum momento Deus nos castiga.
Deus é, como diz Jesus, Ele é um pai que, se o filho dá pé de pão, Ele não vai dar uma pedra, porque Ele ama seus filhos. Não é? Assim está no Evangelho. Então, todas as mazelas que a gente passa, toda dor, todo sofrimento, vem da responsabilidade do que a gente pratica. Se a gente quiser saber para onde a gente vai no plano espiritual, é só olhar para dentro. Como é que a gente está dentro? A gente olha para dentro e percebe paz, percebe harmonia, percebe amor ao próximo, ou é um monte de preocupação fútil, sentimentos de egoísmo, sentimentos de vaidade. Todos nós temos. Aliás, a reforma íntima faz isso, que a gente perceba que a gente tem defeitos e que a gente busque se corrigir. Então, cada passo que damos, cada escolha que fazemos, vamos preparando ou agravando nossos débitos, construindo nossa próxima encarnação, que pode ser caminho de dor ou de amor. Quem escolhe esse caminho? Somos nós. Se a nossa encarnação vai ser uma encarnação de mais trabalho ativo no bem, ou se vai ser uma encarnação de expiação ou de prova, é a gente que define com os nossos atos. E Deus é tão bom que Jesus falou que o amor cobre uma multidão de pecados. Se a gente mudar o nosso rumo agora, a gente pode realmente se aliviar de uma série de provações. E essa escolha é nossa. É uma escolha de olhar para dentro e perceber por que essa paz que Jesus nos prometeu não está em mim. O que me afasta dessa paz? E a gente começa a ver nossas atitudes no dia a dia, nas vezes que realmente a gente age com vaidade, age com orgulho, com intolerância. Quantas vezes a gente quer ser melhor do que o outro? Quantas vezes a gente não ouve o nosso próximo? Às vezes a pessoa está falando, a gente está pensando em como rebater o que ela está falando, né? E o autoconhecimento é isso, é perceber que essas coisas nos afastam da alegria que Jesus nos promete. E se a gente quer essa paz que Jesus nos prometeu, a gente tem que tomar cuidado com nossas escolhas, porque Deus nos deu liberdade para agirmos do jeito que a gente quiser, mas nos deu inteira responsabilidade pelos nossos atos. Respondemos pelo que fazemos, tanto de bom quanto de mal. E aí, sabendo que não cai uma folha de uma árvore sem que Deus permita, ou como diz Jesus, até os nossos fios de cabelo estão contados, né? Deus nos acompanha sempre e dentro dessa bondade de Deus, dessa maravilha que Deus tem sido com a gente, Ele permite que a gente escolha o gênero de provas que há de passar, e nisso consiste o livre-arbítrio. Nada ocorre sem permissão de Deus, porquanto Deus estabeleceu que todas as leis regem o universo. E de agora perguntar por que Ele decretou essa lei e não a quebra, dando ao Espírito a liberdade de escolher. Deus deixa a inteira responsabilidade de seus atos e consequência a esses que tiverem. Ou seja, Deus nos permite agir da maneira que a gente acha certa. Quando a gente escolhe as nossas provas dentro do que a gente permite, Deus está ali nos ajudando. Deus está em todo lugar, está dentro e fora da gente. Deus não é alguém distante. Deus é alguém que está aqui, presente aqui agora. E como Ele nos ama, Ele quer que a gente cresça, que a gente evolua, que a gente se desenvolva para chegar mais próximo a Ele, né? E o que nos afasta de Deus é justamente essa renitência no nosso egoísmo, na nossa vaidade, no nosso orgulho. É isso que nos afasta dessa alegria que Jesus falou assim: eu vou dar para vocês a minha alegria, para que a sua alegria seja perfeita e que ninguém mais tire essa alegria. Mas Ele falou: tomai sobre mim o meu jugo. Viva como Ele viveu. Viva perdoando. Tem gente que fala assim: mas dentro do Espiritismo, essa coisa de expiação e prova, então um matou, vai matar na próxima vida, vai ser assassinado. Todo o ritmo do mal acaba com o perdão e com o amor. Todo o ciclo de causa e efeito de violência
só vai acabar no perdão. É só o amor que não existe outra força capaz de vencer o mal que não seja o bem. Nada tem tanta força para acabar com o ódio do que o amor. Não é? E aí, a alegria está no coração de quem já conhece Jesus. E aí nós vamos falar sobre a percepção da aflição. Quem tem a consciência reta, sincera de estar na verdade, é alegre, calmo e feliz, embora externamente lhe aconteçam coisas que o entristeçam. Quem já construiu o reino de Deus dentro do seu coração é capaz de viver sereno, alegre e feliz, apesar de sofrer, porque a gente está no mundo de expiação e prova. Dor e prazer são coisas que nos acontecem no mundo de expiação e prova. Mas felicidade, calma, serenidade, são coisas que a gente constrói dentro. Então a gradação do sofrimento ela está diretamente ligada em quanto a gente caminhou espiritualmente, quanto a gente trabalhou a nossa reforma íntima. Uma dor insuportável para determinada pessoa é algo simples de vencer para uma pessoa que já tem essa consciência reta, sincera, que já carrega uma parte da verdade no seu coração. E quem no íntimo da consciência sabe que não está na verdade é sempre profundamente triste, ainda que externamente se distraia com todo tipo de alegria do mundo. O que o mundo oferece de alegria é muito distante dessa alegria que Jesus prometeu na frase que eu coloquei no começo. Voltando à reforma íntima, a base da reforma íntima é o autoconhecimento. Por isso os felizes, os aflitos, que não gozam do reino da terra, possuem o reino dos céus, aqui e agora, para sempre e por toda parte. Ou seja, eles não têm a alegria do mundo da terra, mas eles têm a alegria do céu, que é a alegria que vem de dentro. Independente do que lhes acontece, dentro deles eles já estão centrados com o reino dos céus. Há quase 2000 anos, Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Então, o que nos liberta não é a alegria, nem o sofrimento, mas é a verdade sobre nós mesmos. Nessa verdade conscientizada, são felizes até os que sofrem, não por causa do sofrimento, mas apesar de sofrer. Quem consegue interiorizar o amor do Cristo dentro de si, esse sofrimento mundano é muito simples. Tem uma música espírita que fala que coroa de espinho não consegue fazer sofrer quem conhece a aurora, né? E é isso, quem traz o reino de Deus em seu coração, ele está acima dos sofrimentos humanos. E a gente vê muito isso na literatura dos primeiros cristãos, como eles suportavam todo tipo de dor, com fé, com segurança, com firmeza. E como é que a gente pode ser sereno diante da aflição? Jesus disse: não dou a minha paz como o mundo a dá. Porque a paz do mundo, que a gente imagina, é estar tomando água de coco na praia. A paz do Cristo é uma paz operosa, é uma paz que nasce de dentro, é a água viva, que quem bebe nunca mais volta a ter sede. Então o que o mundo dá não é uma paz real, é só uma trégua artificial e passageira. É como tentar matar a sede com a água do mar, vai ter mais sede ainda. O Cristo não, ele dá água pura, que mata a sede, e quem bebe dessa água nunca mais volta a ter sede. A paz do Cristo é uma paz profunda e sólida, porque nasce da verdade que liberta. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Aquele cuja felicidade nasceu da verdade é calmo, é sereno, e todas as vicissitudes da vida, porque sabe que não precisa mudar a direção fundamental se a morte o surpreendesse nesse instante. Você veja que coisa, né? Jesus fala para o fazendeiro que teve uma grande produção de grãos. Aí ele fala: eu vou construir mais celeiros porque eu vou ficar a vida inteira, por muitas gerações, e não vou precisar trabalhar. E Jesus fala: Nécio, amanhã eu peço conta de sua alma. E o que você vai fazer com tudo que juntou? Né? A gente vive uma vaidade, um orgulho tão grande. E a gente vive como se a gente sempre fosse estar nesse mundo. E esse mundo é um mundo de passagem.
A gente está aqui para aprender. Quem pensa em vir aqui para desfrutar das coisas que acontecem fora, acaba se desiludindo. Chega no mundo espiritual, não é mais completa miséria, porque nada fez para enriquecer. Lembra a parábola dos talentos? Jesus nos dá talentos para a gente multiplicar, não para a gente enterrar, né? Bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Pois tenha certeza de ser consolado. Um dia, sua tristeza de hoje se converterá em alegria da manhã. Quando a gente fala em bem-aventurado, a gente fala em felizes. É estranho falar felizes os tristes. Mas se a gente tiver essa consciência que a aflição que a gente passa hoje é a construção da alegria da manhã, talvez a gente possa enxergar as nossas provas de outra maneira. Isso pode acontecer mesmo antes da gente morrer fisicamente. Quando plenamente realizados em Cristo, pode-se dizer como um pouco esse, na véspera da morte: dou-vos a paz, deixo-vos a minha paz, para que a minha alegria esteja em vós e seja perfeita a vossa alegria. E eu vou falar até de Paulo, na segunda epístola aos Coríntios: transbordo de júbilo em todas as minhas tribulações. São Paulo diz que ele se enche de alegria em todas as provas que ele passa, porque em cada prova que Paulo passou, ele foi construindo o reino de Deus dentro dele, até chegar em seu desencarno e ele é recebido pelo próprio Jesus. Paulo estava muito distante de Jesus, e ele entendeu cada tribulação que ele passou como um degrau para subir até o Cristo. Então, por que são felizes os aflitos? E Jesus fala das promessas dele. Eles são felizes porque é deles o reino dos céus, porque eles serão filhos de Deus, porque serão consolados, porque verão a Deus. Jesus não fala que felizes são os bem-aventurados porque eles vão ter casa, porque eles vão ter carro, porque eles vão ter emprego. Ele diz que eles vão ser, que deles é o reino dos céus, que eles serão chamados filhos de Deus, que eles serão consolados, que eles verão a Deus. Quem não é capaz de olhar o mundo só com o olhar de Cristo, não compreende porque os aflitos são chamados de felizes. Se a gente não olhar o mundo com a perspectiva que o Cristo olha, a gente nunca vai entender isso. A gente nunca vai entender porque feliz é quem está sofrendo, porque feliz é quem tem misericórdia, porque feliz é quem é manso, né? Porque não é isso que o mundo mostra para a gente. O mundo mostra para a gente que feliz é quem tem poder, né? Feliz é quem é violento, que tem poder, que domina o mundo. E Jesus diz que a gente tem que dominar a nós mesmos. A gente tem que trabalhar para construir esse reino de Deus dentro de nós. E quando Jesus fez essa mensagem, que a gente chama de Boa Nova, a gente ainda é tão embrecido que passaram-se 2000 anos e a gente está distante de ver o mundo sob a perspectiva que o Cristo trouxe, sobre a perspectiva do amor, da paz, do perdão, do equilíbrio. Então, para encerrar, eu vou ler Emmanuel: bem-aventurados os aflitos. Os aflitos bem-aventurados, porém, não são simplesmente aqueles que choram e que sofrem, deitando críticas e queixumes, e sim aqueles que recebem nas tribulações e dores transitórias da vida por benditas e honrosas oportunidades de servir com o Cristo de Deus, agindo com bondade operosa e paciência incansável na vitória do bem. Felizes somos nós em nossas tribulações, porque seremos consolados pelo amor de Jesus, que espera que a gente trabalhe a nossa visão de mundo, a fim de que nosso coração deixe de lado todo tipo de violência, todo tipo de agressão, todo tipo de vaidade, porque é só aí que a gente realmente vai receber essa paz que o Cristo promete, e essa alegria que ninguém mais vai poder tirar da gente, né? São os tesouros que Jesus falou, que a ferrugem não corrói, a traça não come, os ladrões não roubam. São os tesouros que a gente constrói dentro da gente, na nossa alma. São os tesouros que a gente constrói e que ninguém vê. Hoje as pessoas veem um monte de sorrisos, tudo,
no Instagram, no Facebook. Essa alegria de Jesus, ela não precisa ser mostrada, porque ela fica dentro da gente, escondidinha. E é interessante a gente pensar que, como os grandes espíritos não são vaidosos, muitos espíritos missionários estão entre nós. E a gente nem percebe, porque a gente não dá muito valor para as aparências no mundo. Às vezes uma pessoa humilde, ela é um espírito de luz que está aqui numa missão, ajudando alguma coisa, e a gente não é nem capaz de perceber, porque é tão cego que a gente está com as coisas do mundo. Tudo que está no mundo material passa. Só o que está no mundo do coração, no mundo do sentimento, é que é levado para o mundo espiritual. Por isso que Jesus fala para a gente olhar as pessoas com o olhar do coração, para que a gente tenha compaixão de todos, para que a gente tenha tolerância. O ciclo do mal só acaba quando a gente for capaz de perdoar. Até mesmo aqueles que falam mal da gente, até mesmo aqueles que nos perseguem. Jesus disse: amai os que vos odeiam, bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos perseguem. É só o amor que pode tirar esse mundo da situação de expiação e prova para o mundo de liberação. Então, vamos nos preocupar menos com o que acontece no mundo, porque a gente não vai poder mudar, e se preocupar com o que acontece dentro da gente, para que a gente melhore. E quem sabe, se muita gente melhorando, o mundo melhora também, né? Nós vamos agora para o passe. Obrigado pela atenção de vocês. Senhor Jesus, mais uma vez agradecemos pela alegria de estarmos aqui entre irmãos queridos. Abençoa, Senhor, nossos caminhos. Ilumina nossas palavras. Fortalece-nos o desejo de servir e afasta de nós todo sentimento de orgulho e de vaidade. Dá que sejamos gratos a cada dia que o Senhor nos oferece e que saibamos aproveitar cada oportunidade de exercitar a compaixão e a caridade. E com esse sentimento, Jesus, rogamos que nos acompanhe aos nossos lares, em nossos corações, por toda essa semana. E com esse pensamento, rogamos a Jesus, a Maria, aos amigos espirituais, permissão para encerrar essa